queridos irmãos, irmãs, que esses momentos que nós tiramos para refletir do Evangelho, possamos estar envolvidos nessa energia amorosa do protetor espiritual desta casa, para que a gente tire um proveito para nossas vidas desses ensinamentos. Nós gostamos sempre de, no início, falar os livros dos quais nós pesquisamos para o encontro. Então, um deles é o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, dos itens 9 a 11, que trata sobre a nova era, e o outro livro é Há Flores no Caminho. Só que nós gostaríamos, antes de entrar no tema propriamente dito, que a gente relembrasse um pouco o encontro passado, onde o nosso irmão Toninho, ou Antônio Alcântara, falou sobre a Terra, sobre... Como é que era o título? O planeta está dentro de nós. Só o título já é muito interessante. E ele abordou itens muito importantes no sentido de a gente entender que os 4 elementos da natureza estão também em nós e as necessidades que nós temos de entender que esses elementos fazem com que a gente viva. Então, o tema de hoje, quando Jesus disse que não veio destruir a lei e sim cumpri-la, e os espíritos são instruções dos espíritos que Allan Kardec elencou do item 9 ao item 11, e que eu vou deixar para nossa reflexão lá no final, trata desse tema nova era. Algo que tem mexido muito com nós, para entender por que nós estamos nesse planeta, por que está essa turbulência, o que tem acontecido. E nós vamos começar a nossa reflexão baseada nesse livro, que é um título bem poético, Há Flores no Caminho. Para que nós entendamos que, por mais que esteja turbulência no caminho, o que nós estamos semeando nessa nossa caminhada. Nós que acreditamos na reencarnação, nós entendemos que essa existência é um preparo para a nossa próxima existência. Então, baseado nisso, vamos olhar a natureza. As estações das quais nós convivemos são ciclos. Ora, Amélia Rodrigues, nesse livro, do qual eu esqueci de dizer, né? Ela é um espírito que foi uma poetisa na Bahia, e Divaldo Franco é o médium que transcreve várias histórias que relatam na época de Jesus. Então, Amélia Rodrigues, de forma poética, ela diz: ora, as folhas começam a murchar, fenecer, vão atingindo várias tonalidades de amarelo, alaranjado, e caem. Caem as folhas, as árvores ficam desnudas, as brisas se tornam mais frias, o clima já é mais ameno, manhãs são mais frias, tardes mais quentes, mas suavemente a estação vai mudando. Os dias ficam mais frios, as noites mais longas, alguns lugares veste-se de branco a neve. Tudo parece morrer. Entretanto, passado algum tempo, pequenos brotos nas árvores se tornam verdejantes, gramados
também se tornam verdejantes. Os pássaros começam a cantar, fazer seus ninhos. Os dias começam a ser mais longos, ensolarados. A primavera chega, convidando-nos à vida, ao renascimento. Entretanto, a primavera também vai ter um tempo. Os dias começam a ficar mais quentes, mais calorosos, mais vibrantes, dias mais longos, noites mais curtas, muito sol, muita alegria, mas o calor, o excesso de sol começa a secar a terra, as plantas, as folhinhas começam a perder o verde, vão amarelando, alaranjando e caindo. É o ciclo da natureza nos mostrando a importância de que tudo existe na natureza desta forma. E tanto os vales como os planos mais altos, tudo comunga, tudo se conjuga na natureza. A paisagem do lago de Genezaré era uma paisagem de um lago espelhado. O entorno do lago era um cântico de amor quando Jesus lá esteve. Neste período, foi proclamado o Estatuto da Era Nova na humanidade do futuro. Lá, há 2000 anos atrás, Jesus trouxe o caminho por onde deveríamos seguir. Quanta dificuldade ainda temos de entendê-lo, de compreender e seguir esses ensinamentos. Ele lá ouvia: Senhor, se quiseres pode me curar e deixar limpo. Era um leproso que ele limpava. O amor era mais forte que a sua voz. Ele reconhecia as dificuldades de cada um daqueles que vinham à sua procura. Era o cego que ele curava. Era a mulher que tinha problema de hemorragias e tantos casos. Jesus, diante de todo aquele mundo de dificuldades, ele era doce, ele era meigo, ele era compreensivo. Ele ensinava com o seu exemplo. E o monte das bem-aventuranças, dos quais aqui quase toda semana a gente cita alguma coisa. É o símbolo da esperança e do amor que Jesus trouxe para nós. Todos nós deveríamos estudar item por item das bem-aventuranças, entendendo-as. E lá nesse lago de Genezaré, nesta época, naquele ensejo, ficou traçado, ficou lançado as sementes da nova era, a qual nós deveríamos perguntar se cada um de nós está fazendo germinar essas sementes que Jesus jogou sobre esse planeta. Ele nos amou tanto que ele veio em pessoa viver aqui e trazer o exemplo de vida. Entretanto, nem aqueles que conviveram de perto, bem pertinho com ele, os escolhidos, tiveram o conhecimento, eles tiveram dificuldades. Pedro e João,
Nós, particularmente, temos uma afetividade por João. Nós sabemos que uma das encarnações de João é Francisco, Francisco de Assis. E ele foi aquele que ficou junto de Maria ali nos pés da cruz. Ele foi aquele mais jovem, mais que teve presente com Jesus o tempo inteiro. Mas Pedro era a quem Jesus ia confiar a sequência de todo o cristianismo. Mas como é que era Pedro naquela época? Nós vamos lembrar Pedro carrancudo, Pedro criticando Jesus porque foi almoçar ou jantar na casa de um publicano, porque deu atenção a uma prostituta. E ele ainda chamava a atenção de Jesus, como que Jesus estava fazendo isso. Então, Pedro foi o que recebeu mais lições e exemplos de Jesus. E ao preparar esse estudo, me vi muito como Pedro. Como nós precisamos ainda aprender a não sermos críticos, a não sermos juízes, a não olhar o nosso semelhante como alguém faltoso, se nós tivermos amor. Então, vamos começar, e eu peço a vocês a licença para ler como está aqui, para não perder o lado poético de Amélia Rodrigues, né? Então, esse período, o rosto de Jesus, a aparência de Jesus, para eles, além dos ensinamentos, era a doçura que ele tinha, a confiança que permitia que eles abrissem o coração e que falassem com aquilo que eles sentiam mesmo. E daí Jesus aproveitava para fazer os ensinamentos. E aí inicia-se o ministério. Mestre, entre as expectativas e sorrisos, as multidões se agitavam e o fermento leveda a massa. Alguns homens mais entusiasmados falavam em revolução. Não fosse a tua direção, isso Pedro contando para Jesus numa conversa íntima, né? Não fosse a tua discrição, a esta hora teria se instalado um movimento que se irradiaria por todo o país a fim de levar-te a Jerusalém na condição de rei. Olha como Pedro pensava. Havia nessa palavra, no que ele falava com Jesus, umas notas de amargura. Porque ele pensava que Jesus tinha que ser aquele que ia fazer uma revolução e mudar tudo. Tirar, expulsar os romanos, né? E ele percebeu que naquele silêncio de Jesus, hoje um irmão no nosso estudo diz, Jesus não respondia logo. Ele silenciava, escutando, né, aquilo que vinha para depois dar resposta. Então, Pedro foi estimulado por esse silêncio, mas era um silêncio atencioso, de quem olha, olhos nos olhos, e percebe a necessidade daquele desabafo, né? E aí o Pedro seguiu falando. A princípio, magoei-me com o teu afastamento, no instante em que poderias dispor do povo para a mudança do governo e da situação entre os humildes. Aquecia irritado, quer dizer que ele ficou irritado de não ver Jesus reagir, né? Ante as censuras espontâneas que espocaram entre nós. Quer dizer que a maioria começou a ficar indignado que Jesus não estava reagindo
e fazendo o que eles queriam, revolução. E no íntimo ele deixou, Pedro, que a mágoa me povoasse o coração. E à medida que o tempo se foi passando, mudou-me a paisagem interior. Aí, nesse instante, a voz do Pedro já estava quase apagada, meio envergonhado, porque aí ele começou a conhecer Jesus. A convivência com os recém-curados e os novos enfermos que chegam de toda a parte, cansa-me. As brigas, as disputas que já se estabelecem, exaurem-me. Os comentários apaixonados de uns e outros até receosos desencantam-me. Os ódios já estalam e as maledicências visam a diminuição dos valores reais de alguns companheiros para o banquete competitivo da insensatez, fazendo-me recear. E com a voz quase sumida, ele diz para Jesus: não aguento mais, Senhor, não aguento mais. A multidão cansa-me, as opiniões variadas perturbam-me, as lutas de paixões deperecem-me. Ainda sequer não demos início à revolução do amor e sinto-me combalido, desanimado. Que fazer, Senhor? O que Jesus responde para ele? Olha que lição para todos nós. Simão Pedro, quando a terra, cansada, se nega a produzir em abundância, que faz o agricultor? Aduba-o com fertilizante, Senhor. Respondeu seguro o devotado colaborador de Jesus. E Jesus continua: quando as redes se rompem, ameaçando a coleta de peixes, como age o pescador? Ora, repara-os atentamente. Quando o vaso precioso se parte, como procede o possuidor? Conserta-o, Senhor, com carinho. Se o camelo rebelde se nega à condução correta, que faz o almocreve? Almocreve é o indivíduo que tem como ofício tratar os animais, carregar os animais. Que faz o almocreve? Domestica-o com insistência, concluiu o discípulo do mestre, mas sem saber, sem entender o que Jesus estava dizendo com essas perguntas a ele, né? Aí Jesus diz para ele: disseste bem, Simão. Aquele que ama, vou repetir, aquele que ama e necessita do amor, ante a terra exaurida, as redes rotas, o vaso quebrado, o animal rebelde, não se entrega
ao desalento e à deserção. Reúne as energias e habilidades, procurando revitalizar, reparar, recompor, refazer. Assim deve ser em relação à criatura humana. Como não seria justo o excesso de entusiasmo que somente perturba? Lícito não é o desencanto ante a constatação das mazelas e dos limites humanos. E ele encerra a lição a Pedro dizendo: o verdadeiro amor não se desarvorará, nem demanda. Ninguém espera compreensão alheia, reconhecimento das massas, afeição das criaturas. Até agora, o Pai nos dá o exemplo. Trabalha como eu trabalho. A noite já ia alta, como sempre era o período onde eles aproveitavam para ter esses conhecimentos, e Pedro assimilou a lição. Nós não temos que esperar dos nossos semelhantes a transformação. Jesus convida a nós fazermos a transformação, a nós amarmos aos nossos semelhantes. E que esse ensinamento que a natureza nos mostra, com os ciclos, nos façam entender que nós, espíritos imortais, temporariamente revestidos de um corpo que passou pela infância ou está na infância, passou pela adolescência ou está na adolescência, na idade matura ou na velhice, são ciclos. O nosso espírito é imortal. Tudo que aqui estamos fazendo são sementes das quais estamos jogando na nossa terra interior. Esta que precisa ser fertilizada, adubada, com compreensão, com tolerância, com amor, com convivência, porque nós só vamos crescer convivendo. Sozinho nós não vamos nos transformar. É necessário. Então é um plantio diário. Cada dia é como se nós estivéssemos vivendo estações como a natureza. E que essas estações sejam abundantes. Abundantes de bondade, de virtudes, de amorosidade, de tolerância, de compreensão, de paciência. Menos orgulho, menos vaidade, menos intolerância e mais compartilhamento. E aí os espíritos trouxeram instruções que constam na última parte do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre a nova era, e inclusive Kardec vai utilizar no livro A Gênese a nova geração também, que para aqueles que quiserem aprofundar o estudo de hoje, que tenham a Gênese em casa, deem uma lida no capítulo 18. É a última parte do livro A Gênese, que trata sobre a nova geração e o compromisso das novas. Tem gente bem jovem que eu estou vendo aqui. Vocês têm um compromisso de fazer esse planeta melhor para o futuro. Então, nesses 3 itens do Evangelho, do não vim destruir a lei,
O primeiro desse item, que é o item 9, que aborda a nova era, esse espírito intitulado Um Espírito Israelita deu essa mensagem em 1861. E lá ele vai dizer a importância que teve Moisés, os 10 mandamentos, aquela rigidez do qual Moisés criou as leis, da importância daquele povo hebreu, do Deus único. E aí ele vem discorrendo e que a gente sabe que os 10 mandamentos, até hoje, porque como são leis de Deus, até hoje são atuais. Se tu lê os 10 mandamentos, são leis que nós devemos seguir, se nós queremos ter uma vida correta. E aí ele segue esse espírito israelita falando de Jesus, da chegada de Jesus, e que ele foi o iniciador do princípio moral. A grande transformação da chegada de Jesus foi ensinar os princípios morais, ensinar que somos irmãos perante Deus. E ele nos deixou a oração dominical, da qual começa já mostrando isso. O Pai é nosso. Deus é nosso Pai de todos nós. Deus de amor, que permite que a cada existência nós possamos evoluir, mas também pagar, não tudo, mas em suaves prestações, os nossos débitos passados. E para isso, ele nos dá aquele que uns chamam de anjo protetor, ou que nem nós no movimento espírita falamos o nosso espírito protetor, que nos auxilia a gente não vacilar e não deixar de cumprir com os fatos principais dos quais a gente veio para essa existência, né? E essa mensagem no final fala que os tempos são chegados, onde as ideias morais devem desenvolver-se. E em 1861. Então, hoje em dia, nós sabemos que coisas que foram feitas na época de Jesus, para nós hoje é horroroso. Ninguém imagina colocar leões para comer cristãos. Isso está contra qualquer, né? Matar simplesmente porque não era da religião romana, né? Então a gente vê que tem coisas das quais nós, nesse progresso do planeta, e nós aqui, moradores temporários desse planeta, estamos evoluindo moralmente. Porque a parte intelectual, a gente sabe que está bem mais adiantada que a moral. Mas nós, dentro da doutrina espírita, a gente procura muito chamar a atenção de que nós precisamos desenvolver as duas asas para um dia sermos espíritos angélicos, o do conhecimento e do amor, da amorosidade. Então, a amorosidade requer moralidade, espiritualidade e virtudes que precisam ser desenvolvidas junto com o conhecimento. A segunda mensagem, que é a de número 10, também em 1861, foi dada pelo espírito Fenelon, e ela vem justamente explicar que na época da chegada de Jesus, para nós entendermos, é como se um clarão rompeu as trevas e veio, né? Veio Jesus, trouxe esse conhecimento, atingindo os corações daqueles que compreenderam o seu ensinamento. Mas também a gente sabe que nesse período, após alguns anos depois da partida de Jesus, novamente o planeta entrou num período de obscuridade durante toda a Idade Média e vai, no início do Iluminismo,
no século XVIII, início do século XIX, começar a chamada, o despertamento, que é quando os espíritos trazem a doutrina espírita, que foi o que Jesus, antes de partir, disse: eu vos enviarei o Consolador. E o Consolador vai falar tudo, até aquilo do qual ele não pôde falar na época, por não estarmos, os espíritos daquela época encarnados, preparados intelectualmente e moralmente para entender mais profundo. Então, a doutrina espírita vem trazer esse esclarecimento. E a última mensagem é do nosso protetor espiritual da nossa casa, Erasto. Erasto foi um discípulo de Paulo. Na Igreja Católica é São Paulo. Para nós é Paulo, o apóstolo, aquele que na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e ele desperta do seu compromisso e diz: Senhor, que queres que eu faça? E falta-nos fazer diariamente essa pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Qual a minha tarefa? Qual a minha missão na Terra, na minha família, no meu trabalho? Cada um de nós é importante, é especial para Deus e não está, por acaso, de paraquedas aqui na Terra. Nós nos preparamos, estudamos, aproveitamos tudo que foi possível nos dado na espiritualidade para a tarefa que nós viemos aqui realizar. Tenham essa certeza. Não caíram de paraquedas na família cristã. Aprendam a amar os mais difíceis, porque esses são os que estão ajudando a progredir. Porque aqueles que dizem assim: sim, tu tá certo, é assim mesmo, a gente continua no mesmo patamar. Agora, aquele que te cobra, que diz assim: e tu, que está estudando, tu que foi na doutrina espírita, o que tu está fazendo? A gente leva primeiro um choque, mas não, peraí, eu estou lá porque eu estou precisando aprender mais, eu estou precisando despertar para o entendimento. Então, Erasto dá de exemplo, nesse último item, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi aquele que deu uma guinada na vida, e ele, no movimento espírita, foi o que trouxe mais mensagens que nós vamos encontrar. E ele foi aquele que, quando a mãe dele, Santa Mônica, desencarnou, só para quem não sabe, ela orou 27 anos para que ele se tornasse cristão. E quando ela desencarnou, ele era cristão e ele tinha a convicta certeza que ele ia se reencontrar com ela. Não existiu o espiritismo, o conhecimento do espiritismo. Foi ele, espírito, que tinha esse conhecimento, lendo os ensinamentos de Jesus. Então, para o nosso encontro de hoje, o meu convite especial é que cada um, dentro de si, saiba o quanto é importante e amado por Deus e por Jesus. Jesus nos amou tanto que ele desceu até a terra e aqui veio viver o cotidiano com pessoas como Pedro, com pessoas como nós, porque não pensem que ele não deixa de estar próximo de cada um de nós, porque Jesus é amor crístico, amor no mais amplo sentido que podemos entender. Então, que fique para o nosso encontro dessa tarde
e que nós levemos conosco essa certeza deste amor, esse amor vibrante que existe em cada um e que ele faça a diferença nesse planeta, que cada um de nós se conscientize que nós não temos que entrar nessa egrégora de disputa, de luta, de revolta, que lá Pedro pensava que era assim, que tinha que haver a transformação. Não, a transformação do planeta é individual. Pensem em cada um de vocês, não nas pessoas das quais a gente, como juiz, aponta os defeitos. É nós que precisamos nos modificar. E Jesus espera isso de nós. Lembrem sempre de Paulo: Senhor, que queres que eu faça? É isso que a gente precisa dia a dia fazer para cada um de nós essa pergunta e seguir, dentro do possível, fazendo o bem, amorosamente, tolerando, sendo simpático, sendo compreensivo. É o que a vida espera de nós. E isso é o preparo da terra. É a estação, nós estamos vivendo a estação do preparo da terra. Um dia as sementes germinarão. Muita paz.